Olá, queridos, a paz de Jesus, que Deus nos abençoe. Em Jesus, fiquemos na paz do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo. Que possamos ser gratos que possamos ter a paz, não foi, que possamos ter a paz que vem dele e que sonda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Muito boa noite a todos e que o Espírito Santo nos ajude a termos uma boa live, a sermos a sermos benditos no sangue do Cordeiro, Filho unigênito de Deus Pai. É essa a nossa oração, é esse o nosso intento, que nós possamos viver pela glória de Deus. Ai, que saco. Hoje, tentar mais uma vez, senão vou não cabe. Que nós possamos viver dele. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com os irmãos. Seja bem-vinda, Fernanda, Denife Prado, Carlinhos, sejam todos muito bem-vindos. Jesus, ele é o ponto-alvo da nossa pregação. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou, ele disse a Moisés. E ele é o príncipe da paz. Eu peço que você compartilhe essa live. Deixa eu só fazer uma coisa. Mãe, eu já entrei. Ele é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa história e
Nele nós podemos e devemos confiar. Sem mais delongas, vamos a uma oração e eu vou expor o texto da Palavra de Deus e que Ele nos ajude a prosseguir para o alvo, que é Cristo. Fechamos nossos olhos, inclinamos a nossa fonte. Antes disso, permita-me só fazer a leitura da lei do Senhor para que nós possamos pedir perdão pelos nossos erros e que possamos ser mais parecidos com Ele. Em Deuteronômio, capítulo 5, o Senhor diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de alguma coisa que em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faça misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí ele dá uma série de ordenanças, o servo, do homem, enfim. O 6º, honrarás teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordena, para que te prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem sua serva, nem seu servo, nem alguma coisa do teu próximo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom, porque Tu és o único Senhor. Tu és aquele que sonda mente e corações. Ó Pai de misericórdia, pedimos perdão pelos nossos pecados, por todos esses mandamentos que foram citados e que nós não observamos. Senhor, pedimos, nos perdoe. Senhor, obrigado pelo sacrifício de teu Filho unigênito Jesus. Senhor, novamente perdoa nossos pecados e nessa noite, Senhor, usa-me como um canal de bênção para pregar a Tua palavra, para não colocar nada mais nem tirar nada menos do que está
nessa palavra, que nessa lei, como diz o salmista, possamos ler e meditar e descansar nela de dia e de noite. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, e que possamos ser aqui edificados em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Desculpa, Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Deixa eu ver aqui, eu tinha aberto, mas caiu a minha Bíblia aqui. Lucas 7. No final de Lucas 7, 36, leemos a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Queridos, o texto da nossa mensagem hoje nos aponta alguns problemas graves, e eu queria me deter falando sobre o poder transformador da graça de Deus no ser humano, e nós vamos explorar alguns tópicos, alguns aspectos dessa história, e vamos ver como esses aspectos nos desafiam e também nos inspiram. Nós vivemos, aqui na minha introdução, nós vivemos como, hoje em dia, como alguns religiosos que viviam na época de Jesus. Os marginalizados pelos sacerdotes da época de Jesus não tinham voz, não tinham poder de fala, porque muitos daquela época eram vistos como inimigos, como pecadores. E eu não estou aqui para dizer que a prostituta, ou a adúltera, ou o filho pródigo,
ou até mesmo o jovem rico, que eles não eram pecadores de maneira alguma. Todos somos pecadores. Mas o povo de Israel, e sobretudo os sacerdotes, olhavam para aquelas pessoas e não se misturavam, porque se julgavam melhores do que eles. E nós temos, por estarmos na igreja, por irmos nos cultos todos os domingos, por participar de jejuns, por participar de obras de caridade, por sermos membros e termos a carteirinha da igreja da A ou B, nós nos julgamos melhores daqueles que não vão na igreja, daqueles que não pagam dízimo, daqueles que têm até um relacionamento com Deus, mas não têm um chamado. Nós nos julgamos melhores. Só que hoje eu não vou falar do nosso lado fariseu, não. A minha mensagem hoje é uma mensagem de consolo. Diz o texto que a humildade daquela mulher encontrava graça. Veja, ela era uma pecadora e ninguém disse que não, ela era. Mas a forma que ela abordou Jesus e um intento dela a abordar Jesus dava crédito a ela. Ela não foi a Jesus procurando uma melhoria, uma bênção financeira. Ela não foi a Jesus para dizer: olha, Jesus, eu me prostituo, mas eu faço isso porque eu não tenho outra condição. Ela não foi se justificar diante do Filho de Deus. Ela não foi a Jesus para dizer: olha, Jesus, eu estou aqui, mas eu não preciso de ti. Eu estou aqui apenas para buscar a minha bênção. Eu quero a tua bênção, mas não quero ter um relacionamento. Não, irmãos. Ela foi perante a Jesus e disse: olha, eu sou uma pecadora, mas eu venho até aqui para implorar o teu perdão. O texto vai dizer no versículo 36 que ela entrou por detrás da casa e ela se jogou aos pés de Jesus. Ela teve uma atitude de humildade. A primeira barreira que nós temos no nosso relacionamento com Deus é a falta de humildade. Quando Moisés foi visitado por Deus na sacerdente e Deus disse: Moisés, eu tenho uma grande missão para ti. E Moisés disse: quem sou eu para que vá Faraó? Moisés se prostrou diante de Deus e o adorou. E mesmo que ele foi repreendido, porque Deus estava mandando ele e ele não queria ir, aí Deus o repreende,
Mesmo assim, ele teve um ato louvável porque ele foi humilde. A humildade, irmãos, ela encontra graça. Mesmo nos maiores erros da nossa vida, quando nós somos humildes, tem um versículo que diz que o Senhor deleita-se no coração quebrantado e no espírito contrito. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que para nós sermos transformados diante de Deus e por Deus, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos estar dispostos a renunciar os nossos pressupostos. E veja, eu não estou dizendo que são pressupostos errados, porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós temos erros que nós não largamos porque diz que nós pensamos, já que eu estou na igreja certa, já que a minha placa denominacional me resguarda, então eu não tenho que pedir perdão, porque afinal o meu erro não é tão grande. Obrigado. Só que aquela mulher, ela não tinha o que dizer a Jesus a seu favor. Novamente, como eu disse, aquela mulher não foi ao encontro de Jesus para arrumar uma desculpa, para conseguir perdão. Não, ela foi diante de Jesus, sim, para ter um perdão, mas sobretudo para ter um relacionamento. Deus, ele não quer que nós sejamos religiosos. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer que nós quebrantamos o nosso espírito e nós tenhamos gestos de humildade perante Ele. A atitude da mulher vai em três aspectos. O primeiro aspecto da humildade da mulher é que ela se aproxima com contrição. Na Igreja Católica se fala que existe um ato de contrição perfeita. E mesmo que a gente não é católico, a gente sabe que muitas vezes os nossos atos de contrição são imperfeitos. E nós precisamos da graça de Deus para ter uma contrição, um quebrantamento, dizendo: Senhor, eu errei. E eu não tenho desculpa, mas eu estou aqui para pedir que o Senhor me perdoe. O primeiro ato para o perdão é o arrependimento com quebrantamento, com sinceridade de coração, entendendo que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Jesus, porque Ele é perfeito, Senhor.
Aí vamos para o segundo tópico. Segundo tópico diz sobre os gestos da mulher. Olha o que ela faz diante de Jesus. Olha só, versículo 38. Estando por detrás aos seus pés, chorando, preste atenção, como diz que liga no texto. Vou ler novamente, versículo 38. Se você não está lendo comigo, por que você não está com essa Bíblia aberta? Abra aí no aplicativo e leia comigo. Já era para ter aberto, inclusive. Por favor, leia a sua Bíblia para você não ser enganado. Leia a sua Bíblia. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava e ungia-lhes com o unguento. Obrigado, Dani. Obrigado. O que está no versículo 38 é que o gesto daquela mulher, ou outro gesto daquela mulher, eram, veja, a atitude já era humilde, mas os seus gestos demonstravam demonstrava humildade. Suas lágrimas, o perfume que ela derramou diante de Jesus, que era um perfume caro, um perfume provavelmente que foi comparada com economias de uma vida inteira, derramou diante dos pés de Cristo. E em terceiro lugar, os seus cabelos. Ela pegou os seus cabelos e usou de toalha. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não tiver condições de adorar Deus, adore com o que você tem. Adore com o que você tem. Clame ao sangue de Jesus com o que você tem. Porque Deus não vai aceitar se não for perfeito. Querido, adore. Simplesmente adore. E eu vou dizer uma coisa, minha mãe está aqui nessa live e ela vai dizer assim, e o Thiago está falando algo que ele não faz. Mas deixa eu dizer uma coisa, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Para nós que somos pecadores, não é. Adorar ao Senhor, para mim está tranquilo. Adorar ao Senhor com os nossos pressupostos errados que vêm por conta do pecado original, não é simples, mas
Adore a Jesus com o que você tem, porque Ele vai aceitar a sua adoração. Ah, porque eu não sei cantar direito. Ah, porque eu não sei orar direito. Ah, porque eu leio muito pouco a palavra. Ei, a mulher que deu comida a Elias não tinha óleo na sua botija, mas porque ela orou ao Senhor e abençoou o profeta com o que ela tinha, o Senhor deu uma promessa. Desde hoje, nunca mais óleo e azeite vai faltar na sua botija. Pegue o que você tiver e adore. Ah, porque eu não tenho. A mulher que foi diante do templo só tinha 2 moedas a viva e ela deu, sabendo que no mesmo dia ela não teria dinheiro para alimentar o seu filho. Adore. Abençoe aquele que tem menos. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que para nós sermos libertos dos nossos males, e eu não estou dizendo que você deve fazer com interesse, mas uma das coisas para nós ser libertos é nós abençoar os outros. Tem gente que vai diante de Deus e pede um milagre, enquanto o Senhor não atende, não pare de pedir, e está certo, porque Ele diz: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Mas nós devemos saber que só pedir não adianta. Nós devemos pedir, mas devemos agir também. Então, veja, essa mulher, ela foi diante de Jesus e pediu, implorou, bateu, mesmo eu imagino a mulher o fluxo de sangue, sabe? Quando todo mundo dizia: ei, não vai aqui, não vai em Jesus, Ele não vai te atender, você é impura. Você não pode estar diante de uma pessoa comum que dirá diante de um rabino. E aí aquela mulher que há anos sofria, acho que era 14, 15, não sei direito. E ela dizia: se ao menos eu tocar a orla de suas vestes, eu sei curar. Ela não tinha mais família. Ela não tinha para onde ir. Ela não tinha comida. Ela estava fraca. Ela não somente por falta de comida, mas porque ela estava se esvaindo em sangue. Ela era marginalizada diante da sociedade. Todo mundo queria que ela parasse e pare. Eu me lembro também do cego na beira do estrada dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E dizer
tinha texto que todos iam diante dele dizendo: pare de clamar, Jesus não vai te ouvir. Ele que estava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diziam: pare, porque ele não vai ouvir. E de repente, Jesus, ele disse: quem é que está gritando? Ah, um que está aí na beira da estrada. E Jesus, ele disse: tragam até mim. A mulher, fluxo de sangue, chegou diante de Jesus. Foi com medo, humilde. Tocou na hora de suas vestes, ele parou e disse: quem me tocou? E os discípulos não entendendo: como assim, Senhor? Quem te tocou? Uma multidão está diante de nós nos esperando, e o Senhor pergunta: quem o tocou? E ele disse: sim, porque de mim saiu virtude. Deixa eu te dizer uma coisa: além de adorar diante de Jesus, não pare de clamar enquanto o milagre não está vindo. Não pare de bater. Não ouça as vozes que dizem para te parar. Isso aqui não é uma operação assim: pede porque o Senhor dá em abundância, Ele vai tirar tudo que eu desejar. Não, não é isso. Mas se você quiser e precisar, Jesus entra contigo nessa batalha. Nosso Deus é um Deus especialista em transformar o perdido no machado. Não pare, porque Jesus, Ele te conhece, Ele nos conhece, Ele sabe aonde nós precisamos, onde Ele precisa nos achar. Agora, falamos da atitude da mulher, e o interessante é que diz o texto que a mulher que quebra um vaso de alabastro na sua cabeça também diziam para ela: ele não vai te ouvir. Mas tanto ela como a mulher do fluxo de sangue diziam: ele é o meu Senhor, e eu sei que Ele está comigo, e eu sei que Ele vai ouvir se eu clamar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o temporal está tão grande, dizia o texto que os discípulos estavam no barco e lá pelas cansadas, o barco veio uma tempestade, eles não sabiam mais o que fazer. E lá pelas tantas, eles fazendo de tudo, lá pelas tantas, eles viram uma pessoa vindo. Eu não vou pegar nesse texto, mas eles juravam ser um fantasma e eles ficaram com medo. E quando eles viram, era Jesus. É nesse texto também que Pedro tenta caminhar sobre as águas e cai. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem um outro texto, eu acho que é a complementação dele, que diz que eu conheço
as minhas ovelhas e elas me seguem. Ou seja, Jesus conhece a tua dor. E se você segui-lo, ele vai suprir você. Se agarre a essa promessa. Se agarre a isso. E não solte. Porque existe um poder capacitador para vencer a adversidade. Essa mulher, ela não parou, porque ela tinha esse poder. E esse poder chama-se graça de Deus, graça de Cristo Jesus. Nós somos convocados hoje a entrar diante dos santos dos santos e bater e clamar diante de Deus. E mesmo que você esteja cansado, clame ao sangue de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você tiver alguma coisa a fazer, faça. Porque se você não tiver, Deus age. Mas ele não vai agir enquanto você não agir primeiro. O que eu quero dizer com isso? A mulher precisava de um milagre, mas antes ela humilhou-se. Faça o que tiver na tua mão, meu irmão, porque nós fazemos o que é possível, mas Deus faz o que é impossível. Acha crendo que o Senhor vai chegar quando você não puder mais, mas haja. A fé é ação. E novamente, talvez não, eu, com certeza eu posso estar falando coisas que eu não faço, mas é isso que a Bíblia me ensina. E indo para o outro tópico, deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. Indo quase para o final da nossa mensagem, o texto vai dizer, deixa eu ver aqui, Deus, vejamos a resposta de Jesus a essa atitude. Versículo 40. Jesus, ele conta uma parábola que havia dois homens que deviam a um credor. E um tinha 500 denários e o outro
um devia 500 denários e o outro 50. E que ambos foram perdoados. Mas aquele que devia 100 denários, ele foi e Simão respondendo disse, versículo 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos a dívida. Disse, pois, qual deles amará mais? Ou seja, qual deles terá mais gratidão por ter sido perdoado? Aquele que te devia 550 ou aquele que devia 100? E Simão, achando seu julgamento justo, disse, olha, faça aquele que devia 100 denários. E Jesus, ele diz a Simão, se não julgastes bem. E Jesus volta a ser mulher e diz o texto que Jesus entrou na casa de Simão e Simão não deu-lhe de beber, não limpou seus pés, que era costume naquela época, não deu um ósculo. E aí Jesus ele disse, mas esta que está diante de meus pés, que é uma pecadora, desculpa dizer, mas imagino que Jesus tenha dito, mas não, esta lavou meus pés, secou-os e beijou. E o Senhor não me deu nada. O que Jesus ele quer dizer com isso? Que o que importa não é quanto você deve. O que importa é o quanto você entende que você é pecador. Sabe? O melhor cristão não é aquele que entende as Escrituras. O melhor cristão é aquele que entende o quão mal e o quão miserável é. E juntamente com isso é aquele que entende o quanto foi perdoado. Jesus ele dá uma resposta a Simão. Eu vou voltar nesse texto, mas ele diz o seguinte, que aquela mulher foi perdoada porque muito amou. Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque ele perdoou os pecados dessa mulher. Aí Simão ou alguém outro religioso poderia dizer, por que tu vai perdoar ela se ela não fez nada? Se ela se deita com uma noite com cada homem e nem sente remorso? Por que tu vai perdoar ela se ela não vai na igreja? Se ela não tem um grupo de célula? Ou no nosso
cristianismo de hoje, evangelicalismo, porque, Senhor, tu vai perdoar eles, que eles nem vão na igreja, não fazem obra missionária, obra social. Ao contrário, estão sempre nas festas, nas bebedices. Por que tu vai perdoar esse tipo de gente? E aí Jesus ele vai dizer assim, ó, versículo 47. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Qual é o primeiro mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro, antes dos primeiros 5. O segundo antes dos 6 ao 10. A lei, quando Jesus ele queria se referir ao Antigo Testamento, ele dizia a lei e os profetas. O resumo da lei e dos profetas é o amor. Aquela mulher não sabia teologia. Ela não sabia provavelmente boas maneiras. Ela não tinha provavelmente, sei que eu estou chutando, mas um bom palavreado, ela não sabia o evangeliquez. Ela não sabia da paz do Senhor, mas ela sabia uma coisa, que aquele homem que estava diante dela era o seu Senhor, o seu Salvador, e que ela podia confiar nele. Então Jesus olha para ela, sabendo de tudo que ela tinha feito, e diz: teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque é muito amor. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tiver alguém que está em pecado na sua frente, antes de você proferir a sentença, se for você o juiz, ame. E muitas vezes nós não somos juiz, mas se eu posso dizer, 99% das vezes nós agimos como juiz. Então deixa eu dizer a você, antes de proferir a sentença, ame. Ame a ele. Ame os pequeninos. Porque aqueles que são pecadores são pequeninos na fé. E o Senhor mandou amar os pequeninos. E eu não estou dizendo que você é grande, que você é melhor. Eu estou dizendo que Jesus mandou ter misericórdia deles. Aí você vai me dizer assim, Thiago, mas você não faz isso. Você vem aqui e dá um sermão sobre a lei moral e dizer, falo dos mandamentos. Sim, porque o pecado tem que ser denunciado e exposto, porque o pecado desagrada a Deus. É uma quebra da lei. Mas nós precisamos denunciar o pecado, amando o pecador. E Jesus ele está dizendo que aquela mulher foi perdoada. Por quê? Porque ela muito amou.
Jesus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite: perdoe. Porque na graça sofrível, se nós não perdoar, vamos pensar humanamente, tá? Depois eu vou pro lado espiritual, porque não é só isso, é claro. Mas vamos pensar humanamente, se nós não perdoar, se a gente agir com a lei de Moisés, olho por dente, olho por olho, dente por dente, e nós não perdoar ninguém, o que vai ser de nós? O que vai ser dos nossos inimigos? Porque todos somos humanos, todos erramos. Se nós não perdoar, como nós vamos querer perdão? Jesus, ele está dizendo: perdoe. Agora vamos para o lado celestial, para o lado espiritual. Se nós formos perdoados com uma escrita de dívida muito maior do que uma prostituição, nós tivemos o maior erro de todos, que foi nos revelar contra o próprio Deus vivo, e Ele nos perdoou, nos deu acesso ao sangue do Cordeiro. Nós não devemos agir como tal para o nosso irmão. E mais uma coisa, só para encerrar: o perdão, ele vai nos ajudar a curar nossos feridos. Eu vou contar aqui para vocês, não hoje, mas em uma outra live, como tem uma pessoa que eu ainda não consegui perdoar. Algumas pessoas, umas duas ou três. E que eu sofro por causa disso até hoje. E veja, eu não estou dizendo para você perdoar e eu não perdoei, não é isso. Eu estou errado. Mas nem sempre o perdão é fácil. Às vezes você quer perdoar e você não consegue. Às vezes alguém que te fez tão mal no passado, alguém que feriu a sua casa, alguém que te olhou na cara e disse: você não presta, você não serve. Deixa eu dizer, Jesus, ele não disse que o perdão faça porque é simples, faça porque isso é fichinha. Não. Se fosse fácil, Jesus nem precisaria dizer: nós perdoaríamos, porque, afinal de contas, o rancor faz mal para nós. Mas Jesus, ele está dizendo: eu te ajudo a perdoar. Existe um poder capacitador no perdão.
Só perdoa aquele que entende o quanto foi perdoado. Um dia me disseram isso, agora não me lembro. Aquele que entende que como foi perdoado, ele se perdoa. Ah, Tiago, então você está dizendo que você talvez não entendeu o perdão de Jesus? Talvez não. E talvez os fariseus da nossa geração que apontam o dedo não entendem o quão foram perdoados, porque não entendem a sua miserabilidade. Porque se entender a sua pecaminosidade, entender como opção, então vamos entender o quão perdoado foi. Deixa eu te dizer, perdoe hoje. E se você não conseguir, peça a graça de Jesus para conseguir. Não saia, eu vou ter que verificar aqui. Só um minuto. Eu quero terminar com uma oração e dizer que a gente vai seguir na live que vem falando sobre isso. Mas Jesus, ele sabe dos nossos. Deixa eu só verificar aqui. Ah. 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 Ô mãe! Já vou. Mãe! Oi! Vem aqui! Oi! Me ajuda a verificar aqui. Mas tu ainda tá em live. Eu sei, mas pra mim prosseguir. Essa peça. Celular. Como assim? Vira. Então, desculpa, Manos. Então, deixa eu dizer. Perdoe. Não importa o quão a pessoa te feriu. Você feriu muito mais o Salvador, o Deus do Universo. Eu quero terminar essa live falando sobre o nosso próximo estudo, que é, como eu disse, eu vou ler ainda, mas nessa série,
eu vou analisar um livro com vocês. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Michael Becker. E eu quero analisar com vocês. E esse livro tem 10, mais ou menos 10 capítulos, 11 capítulos, divididos em duas partes, que é a primeira entendendo as pessoas e a segunda parte do livro é conhecendo a si mesmo. Porque nós só conseguimos entender o perdão e entender a graça salvadora, entendendo como as pessoas agem e como nós agimos. E eu quero mostrar que existe um poder no Evangelho para a depressão, para os males da alma. E eu quero te convidar que tem coisas que eu não posso contar aqui no TikTok. Mas nessa série que eu vou fazer a partir da semana que vem, que eu vou voltar a fazer, que é a mesma série que eu iniciei no final do ano, que vai durar esse ano inteiro, a raça sofrível, vai ter algumas partes dessa série que eu vou fazer conteúdos que eu não vou poder postar publicamente. Então, se você quiser ter acesso a isso e análise desse livro e de alguns outros que eu vou fazer, vá lá no nosso Instagram, que eu vou deixar um link, vou preparar ele hoje, e aí você vai poder entrar junto comigo. Também eu vou pela 1000ª vez tentar gravar um audiobook, que vai ser um livro gravado. Eu vou tentar fazer isso pela 1000ª vez. E aí talvez depois vai ser transcrito, não sei. Eu ainda não sei como eu vou fazer, porque eu me perco muito, né? Quando eu não vejo o livro que está escrito. Não é como uma live que você não tem pontuação nem nada. Mas aí eu vou também, se você quiser participar disso, depois vá lá no meu Instagram, no link que eu vou deixar, e eu falo como você pode participar, tá bem? Eu deixo essa live, essa mensagem de Jesus Cristo. Amém. Amanhã terá continuação da exposição do texto da mulher adulta, tá? E a gente vai seguindo. Vamos terminar com uma oração? E aí eu vou preparar o link e deixar lá no nosso Instagram, tá? Vamos orar, que baixemos nossa fonte e vamos em oração. Também vamos voltar à nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos, dentro do módulo Cartas para o Novo Mundo. Tá bem? Vamos orar.
Feche seus olhos, veja sua fonte. Entenda sua fonte. Querido Deus, amado Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos perdoe, que possamos agir como essa mulher, Senhor, que tem força que vem da fé, Senhor. Senhor, te pedimos que nos perdoe pelos nossos erros, nos faça a imagem do teu Filho, nos redima, nos perdoe. Senhor, não merecemos o teu perdão salvífico, nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. É um Deus também que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe do nosso pecado, mas insiste em nos dar graça. Então, Senhor, pedimos, sejamos graças aos teus olhos, como disse Davi, que o Senhor nos perdoe. Senhor, tenha misericórdia de nós. E muito obrigado pelo milagre que o Senhor faz na nossa vida. Que me dê poder para levar a tua palavra e para levar essa série até o fim. Em nome de Jesus, oramos por cada pessoa, por cada vida aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês gostariam que eu, como eu disse, essa série vai ser muito importante. Vocês gostariam que eu tivesse uma página onde eu postasse materiais sobre a série, meus esboços e tudo, tipo uma página de um curso lá, mas não vai ser bem um curso, mas gostariam disso? Me digam aí no chat. 2 minutos. Enquanto isso, dou 2 minutos. Enquanto isso, eu quero dizer o seguinte, é um anúncio que eu quero fazer. Tem acontecido muitas coisas no mundo gospel, e muitas coisas que eu não comentei, que eu deixei, mas é muito triste você ver o erro, a apostasia, o engano, a divisão de irmão contra irmão. Mas eu quero dizer que nós acreditamos que o Senhor virá resgatar tudo isso, resgatar o verdadeiro Evangelho de Jesus. E eu ainda não comentei, claro que esses vídeos dariam mais like e tudo, mas tem coisas que não paro, né? E eu creio que Jesus, até esses vídeos me ajudariam a ter mais engajamento, mas eu acho que Jesus me chamou para ensinar o Evangelho puro, simples, com didática, com ensino, e não ficar... claro que às vezes tem alguns temas que tu precisa falar, que nem foi o caso
da aplicação do carnaval que eu tive que fazer um vídeo reagindo, mas às vezes eu não tenho mais vontade tanta de fazer esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar o link eu não deixei antes, porque quando eu deixava ninguém entrava. Mas eu vou deixar novamente esse link do curso e aí eu peço que vocês entrem, tá? Vai ter um valor ali para pagamento, mas não precisa, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, ó, quero entrar na página da série, que aí eu acesso, vocês me passam um e-mail e eu dou o acesso vitalício gratuitamente, tá? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz de Cristo e amanhã nos vemos. Essa live estará no nosso canal. Que Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Jesus esteja sobre nós. Que a graça dele esteja conosco. Que o Senhor faça resplandecer seu olho sobre ti. Te dê muita paz. Que o Senhor faça resplandecer seu olho sobre ti. Te dê a paz. Até amanhã.